Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de dezembro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1772. 4 páginas, 38 elogios e 8 máximas. O tema é para-realidade conscienciológica. A especialidade é intermissiologia. Definição. A para-realidade conscienciológica é a condição evoluída do corpus de conhecimento da conscienciologia, aniquilando pouco a pouco, teaticamente, por meio de rupturas definitivas, de modo devastador, simultâneo, com lógica, no íntimo do intermissivista, homem ou mulher, a relevância social ordinariamente atribuída à estrutura atual, ano base 2010, das 3 áreas de cognição ou linhas de atividade humana, dentre as principais da Terra. A ciência convencional é eletronáutica. A filosofia tradicional é a teorética. E as religiões, as teologias em geral. A centralização ou mega focalização individual, racional e médica, ao mesmo tempo na cosmoética e na parapercepciologia, por meio da consciência lúcida intermissivista. A condição persuasiva do processo de ação da conscienciologia, atuando por meio de vivências no íntimo da personalidade, ou de modo intraconsciencial, afastando para sempre as imposições de ideias, os dogmatismos e as doutrinações de todas as naturezas. A relação interdimensional dos conceitos teóricos e vivenciais teáticos da conscienciologia, inaugurando um novo procedimento de aprendizado na Terra. A condição de agentes retrocognitores dos docentes da conscienciologia. Eu li apenas aí um terço do tópico aí sobre a parafatologia. Agora, na argumentologia, nós temos aí os tempos onde falamos a para-realidade conscienciológica podendo ser explicitada com lógica por meio de 2 tempos ou dimensões diferentes. E na remissiologia destacamos 5 itens. Ação extrafísica, argumentação fatuística, autoabertismo neopensênico, autopensenização cosmovisiológica e para-realidade. A autoconscientização da para-realidade conscienciológica é ato sempre impactante e conduz toda a consciência, sem exceção, a elevado nível de reciclagem intraconsciencial e existencial. Você já se inteirou plenamente do corpus de princípios da conscienciologia? Você assimilou o impacto cognitivo desses princípios? Você é intermissivista? Agora, pergunta. Às vezes, quando durmo de barriga para cima, ou seja, em decúbito dorsal, sinto um choque intenso, como se estivesse ligado à tomada. Acredito que seja o que vocês chamam de estado vibracional. Ontem, após um relaxamento profundo, tive sensações diferentes. No primeiro momento, a energia se comportava ao estilo de um rio calmo, tranquilo. De repente, foi uma agitação de água fervendo. Meus músculos se retorciam com tanta violência que os ossos teriam se partido no mundo físico. Acabei acordando assustado. O corpo físico estava sensível, como se realmente tivesse passado pela experiência. Não houve dor nem algo negativo, mas foi aflitivo para mim. Gostaria de saber o que aconteceu comigo à luz da conscienciologia. À luz da conscienciologia se recebeu um assédio extrafísico. Do ponto de vista geral da neurociência e outras coisas, o nome disso é terror noturno. Tem outras coisas, eu acho que não é isso, só isso mesmo, não tem mais nada para falar para ele. Vai estudar o EV, é a melhor coisa que você faz. É isso que você está chamando, que nós aqui costumamos chamar de estado vibracional, EV. Há algum estudo na conscienciologia relacionando ou relacionado às interações entre o psicossoma e a fisiologia neural do indivíduo, observando de que forma o psicossoma interfere na parte molecular, genética e celular do ser, bem como o inverso,
Olha, a primeira coisa é o seguinte, tem um livro que eu escrevi, chama Projeciologia. Ele defende a hipótese do corpo objetivo, que é o psicossoma. Uma porção de relações com isso. Agora, o mais é bom você pegar o CD-ROM com 1820 verbetes da enciclopédia. Lá tem muita coisa sobre isso. Pega tudo que diz respeito a neuronal, alguma coisa neuronal. Está na moda. Quais são os sinalizadores e indícios de uma possessão benigna? E como se predispor melhor para o acoplamento comparador, seja uma psicofonia, bem como um trabalho assistencial? Olha, a possessão benigna, e você falou psicofonia, isso é a mesma coisa. Temporariamente é a mesma coisa. Outra coisa que tem é incorporação, é outro nome que eles dão. Agora, tudo você vai ver se não há ressaca energética. Se tem ressaca energética, é assédio. Se não tem, pode ser no mínimo um guia cego. Mas não está, às vezes, com má intenção. Aí depende. No livro de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, há dezenas de relatos onde as pessoas, por meio dos pensamentos e afirmações positivas, conseguiam atrair seus objetivos. Recentemente, diversos outros livros tratam do assunto. Qual a sua opinião? Escuta, a melhor coisa que a parapsicologia fez até hoje foi elevar o valor do pensamento positivo. Isso é antigo, isso vem da antiguidade. Aquilo que você busca, você encontra. Pensa positivamente, você vai achar coisa boa. Isso é a regra. Tenho 20 anos e estudo música há 2 anos. Foi um pouco pela falta de escolha na época, após ter terminado o colégio. Hoje, após ter crescido mentalmente em vários fatores, principalmente cosmoeticamente, surge uma dúvida. Não estou mais estudando música com o mesmo ânimo de antigamente, quando só tinha isso em mente. Acho que sou intermissivista e quero fazer a técnica da INVEX. Quero saber a opinião do senhor em relação a isso. Seria viável morar mais próximo do CAEC, estudar algo mais relacionado à conscienciologia e largar a música, já que eu estudo há um tempo? Olha, isso aí é difícil dar palpite para você. O melhor é você ponderar bem e ver o que você deseja na sua vida. O ideal seria você vir aqui e passar nos cursos da Apex, para estudar programação existencial. Você está com 20 anos, está na hora de decidir suas coisas, você está em dúvida. Então, é bom examinar. Agora, você deve vir e estudar na Apex. Quando é que tem curso aí da Apex? Ele pode consultar o site, que é www.apexinternacional.org. www.apexinternacional.org. Tem curso no início do ano, tem curso também à distância, além de palestras também à distância. Então vai ter uma série de informações lá. Ok? E tem no carnaval do próximo ano, 2011, o balanço existencial, também se houver interesse, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Fiquei estarrecido com a notícia do Jornal Nacional de ontem, evidenciando a pesquisa das Nações Unidas e do governo brasileiro sobre o índice de homicídios na adolescência em municípios com mais de 100 mil habitantes. Em 2007, para cada 1.000 jovens, 2,67 foram assassinados. E Foz do Iguaçu aparece em primeiro lugar nesse ranking da violência, seguida de Cariacica, no Espírito Santo. O que tem sido feito pela Prefeitura em Foz para diminuir esse índice tão negativo? Como vocês que habitam em Foz convivem com essa violência? Primeira coisa, você esquece, nós estamos aqui no front da batalha. Aqui entre a Tríplice Fronteira, tem 9 dessas fronteiras no Brasil. A mais séria é essa. Aqui é Tríplice Fronteira, tem 3 países. E há contrabandos. E as coisas mais sérias dos contrabandos é armas, munições e tóxicos. Quem é que mata? São esses jovens mesmo que se matam e pessoas que mexem com contrabando que matam. A maioria morre, o jovem, com tiro, que é feito por contrabando, que a pessoa não pagou alguma coisa dentro do processo do tóxico. A maioria desses casos todos. Então isso aí tem que diminuir. Aqui já estão querendo colocar, mas ainda não chegou, ainda não está funcionando bem, os aviões sem piloto, que pode vistoriar, principalmente lá de Itaipu, que é onde aparece mais contrabando. A hora que diminuir esse contrabando já está ótimo. Agora, eu quero dizer
que a tendência é diminuir. Por quê? Foz diminuiu 60 mil habitantes que foram para outros lugares, principalmente Guaíra e outros lugares desse sentido. Por quê? O contrabando aqui agora está mais difícil. A polícia, as alfândegas, o processo de fronteira está muito mais intensivo atualmente. Isso tudo é porque o prefeito e as instituições, principalmente as ligadas à parte federal, estão olhando mais para Foz do Iguaçu. Porque, afinal de contas, isso aqui é uma cidade turística. Agora, tudo isso ocorre na periferia de Foz, essas mortes. E outra coisa, ocorre porque aqui foram feitas 22 favelas a partir de Itaipu, que a hora que acabou Itaipu tinha 25 mil peões na ocasião, que eles não deram endereçamento para esse povo, não deram direção. E isso aí criou essas favelas que até hoje estão matando gente. É só percorrer aqui que a pessoa vai ver, vai entender isso tudo. Agora, ó, Foz atualmente está com 250 mil habitantes, chegou a ter 315 mil. Ou foi embora. Por quê? Eram os laranjas, eram os fantasmas, eram os contrabandistas, ou, se você quiser, falando aquilo que eles gostavam, os grandes importadores internacionais. Eles foram embora. Importadores internacionais. Grandes executivos de firmas internacionais. Esses eram os laranjinhas. Como é que são os nomes que dão aí? Tem mais, né? Laranja, laranjinha e etc. Gostaria de obter algumas informações sobre o comportamento de um evoluciólogo ao ressomar. Esse está querendo ser evoluciólogo até amanhã cedo. 1. Ele passa por um porão consciencial durante a adolescência? Olha, ele, se passa, é menos do que a média. Isso aí ele pode falar. 2. A partir de qual idade ele toma consciência de sua condição evolutiva? Eu penso que é lá pelos 5 anos. O que você acha? Que é a sua época. É isso? Eu consegui aos 14, né? Ele deve ser lá pelos 5 anos. 3. Precisa haver interprisão grupo kármica entre ele e a família que o acolhe? Não, às vezes ele mesmo é que escolhe as piores companhias para o seu grupo familiar. Aquelas que têm muito acidente, suicídio, tragédia, isso faz parte do serviço. 4. Há um certo traço de timidez na sua personalidade? Não, não há timidez. Mas há, vamos dizer, integridade social. Ou seja, ele sabe quando aparecer e quando desaparecer. Então a visibilidade dele já é tênue. Visibilidade tênue. Olha bem o que eu estou falando aí. Tá certo? Agora, 5. As chances de da mesologia impedir seu complexo? Aí depende. Se a mesologia, por exemplo, de uma hora para outra, virar uma guerra civil, uma coisa qualquer, às vezes, não é aquilo que ele esperava, né? Tudo é possível, já não pode dizer que ele vai saber tudo direitinho, que ele não está na mão dele. Sabe lá, com milhões de pessoas, como é que ele vai saber? Na página 27, transcendência, vamos olhar aqui. Quarta linha, o senhor colocou o seguinte termo: das elucubrações das filosofias tradicionais, poderia aprofundar filosofias tradicionais. Por exemplo, a filosofia que tem aí tradicional, essas aí, fala quais são as tradicionais para você aí, para ele. Não, deixa o chefão ali falar, que está dentro da área dele. Eu gosto de ver o técnico. Elas impusem a antiguidade, a era moderna e a era contemporânea. A antiguidade é lá o pessoal do Platão, Sócrates, Aristóteles. Como exemplo, na era moderna, por exemplo, tem Descartes e os adeptos de Descartes, mais Bacon e outros. E na contemporânea nós temos aí tipo... O Arlindário. O Arlindário, o Zaslavsky. Tem Nietzsche também, o Heidegger, que o professor gosta. Não vai falar daquele outro cara, que também vão mandar para o espaço. E qual que é o cara que você ia falar aí? O Schopenhauer, Heidegger. Não, aquele outro, depois dele. Heidegger. Já falei do Heidegger. Já falei do Heidegger, só para provocar. Passou rápido, eu não percebi.
Falou baixinho. Heidegger. Falou com medo. Com medo de levar. Agora, ó, tem gente que gosta muito da atualidade, é do Quine, né? Que é americano lá. Outra pergunta. Sou voluntário e tenho grande convicção da multidimensionalidade. Aos 14 anos fui catequista, por 2 anos a pedido de minha mãe. Essa vivência religiosa só me levou a perceber os furos que existem na religião. Ou seja, eu ensinava a meus alunos o certo e o errado, mas nem eu mesmo fazia. Falava que tinha que ir na igreja todos os domingos, mas nem eu ia. Foi quando não aguentei mais e saí fora. Fui para a Foz em 2000, com 17 anos. Desde então me livrei da religião. Conheci a Conscienciologia com 26 anos. Sou voluntário há 6 meses. Gostaria que o senhor aprofundasse como é a vivência do paradigma consciencial a fundo, sem autocorrupções. Leva-se um tempo para alcançar? Sem dúvida. Isso eu garanto. Mesmo que a pessoa seja intermissivista do último curso intermissivo que foi feito. Eu acho que demora. Só para dominar a energia, mesmo um novo corpo, a pessoa precisa de uns 2 anos para dominar bem. De modo que eu não admito que isso seja feito de uma hora para outra assim. É difícil. Agora, gente, eu queria expor hoje para vocês aqui um processo sobre a lucidologia, para vocês entenderem bem. Porque uma pessoa aí estava me perguntando, insistindo muito, sobre o processo de Comunex. Então, veja bem. Quanto mais lúcida ou de maior acuidade seja a consciência, mais acertados são os autos pensenes, não pensenizando o mal das outras consciências. Vocês estão entendendo? Quanto mais lúcida seja a consciência. Daí nasce a condição embasadora do holopensene, da comunex evoluída, e se torna pacificadora e cosmoética. A hora que uma pessoa chega lá e começa só pensando tranquila, aquilo com o passar do tempo cria, é o que nós falamos, o paraíso, o inferno está dentro da consciência. Aí é o código grupal de cosmoética, que cria esse processo, vocês estão entendendo, da comunex mais avançada. Vocês entenderam, né? Qual é o mecanismo disso, a fisiologia da energossomatologia extrafísica aí no caso. Eu acho que com isso qualquer um vai começar a entender. Por exemplo, lá no Pombal já tinha mais uma predominância nesse aspecto. Às vezes não era totalmente, ainda não dominava tudo, mas o processo da, vamos dizer, a pensenidade equilibrada já dominava a condição. Agora, por que lá não tinha tudo? Porque tinha muita gente que chegava como se fosse, vai ser internado, ou está sendo internado, para, vamos dizer, passar o reajuste. Aquilo que eu falo aqui, esses locais que hoje tem, clínicas, etc., tal, para isso, os toxicômanos. Lá, mais ou menos, tem uma coisa dessa. Então, nesse sentido, para aquele povo que estava lá naquela área enfermaria, não tinha tanto equilíbrio, porque já estava numa fase de restauração, de recuperação, uma fase de, antes da alta, convalescência. Então, pensa nisso que nós vamos começar a entender. De modo que vocês querem ir para uma comunex avançada? Eu acho que alguns de vocês estão querendo, é isso? Então, pensa só nisso. Não pense mal dos outros a partir de agora. Esse é o caminho para chegar lá. Sem isso não dá. Outra coisa, não fica pensando que você chega lá e começa a pensar mal do nosso e eles vão tirar você. Não. A pessoa não vai aguentar ficar lá dentro, porque está pensando mal do nosso. O ambiente não se sente bem lá dentro. Vocês estão entendendo como é que é? Ele não se sente bem. Você entendeu isso? Entendi. Eu queria fazer uma pergunta que é: quanto tempo o senhor estima que nós tenhamos uma comunidade assim aqui na Terra? Eu preciso há algum tempo. Eu penso que um processo, um petit comité, tipo ilha, assim, um processo
diferente, tipo oásis, isso pode existir. Mas uma coisa mais abrangente, com maior número de pessoas, ainda vai demorar. Para isso, nós temos que começar a pensar na democracia direta, esse processo. Não, para nós aqui, ó, se a turma sustentar o negócio, nesse século, esse bairro pode ser diferente dos outros. Depende do que tem até lá. Agora, você pensa bem, o bairro que eu praticamente criei na Uberaba foi em 58, né? Já tem 52 anos. Lá está uma atividade enorme, mas não era para isso. Agora, o nosso aqui não, ele é muito para isso. Ele vai, vamos dizer, monopolizar, né, o processo. Lá não era para isso. Então, em 50 anos, muita gente vem para cá, a cidade cresce, tem muita coisa que vai acontecer. Você deve ver o geral. O que é que o geral influi no particular? Entende? O globo inteiro vai influir na cidade aqui. Isso tudo é importante. Agora, de qualquer maneira, está tudo sendo registrado. As 75 etnias de Foz, o processo nosso da Cognópolis, isso tudo aí. Com o tempo o povo vai estudar isso, vai ver como é que é. Você veja bem lá, o Galópolis foi muito menor do que isso, está todo mundo estudando, tem um monte de coisa, tudo preparado. Historicamente, o negócio está sendo feito. Eu falei em Cognópolis e complexo conscienciológico já fazem 13, 14 anos. Escrito. A gente falava do complexo conscienciológico, nós estamos criando aqui. Foi aí que a gente começou com os laboratórios, uma das primeiras coisas que a gente fez. É para ver se amainava o povo, né? Como que chegava aí, acalmar um pouco. Então. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a pensenização, a autopensenização. Bom. Uma pessoa pensando bem, ela vai fazer outros pensarem bem. Então, tudo depende de uma pessoa que possa levedar a massa. Entende? Dá para aprofundar, por favor, a tecnologia, na página 26. A tecnologia, quer dizer, os principais técnicas de compreensão da relação, realidade para a realidade. As neotécnicas nossas, elas transcendem, por exemplo, tudo que houve da metapsíquica, da parapsicologia, das iniciações de religiões e seitas. Por quê? Nós partimos do princípio da descrença. Faça a sua experiência por você. Mesmo que seja parapsíquica, o problema é seu. Olha o que você vai fazer com isso. E aí não há influência, não há dogma, não há ascendência de um maior sobre o menor. Então, o fundamento disso é o parapsiquismo. Mas essas neotécnicas vão dizer o principal seria a projetabilidade, não sei. A projetabilidade é a parte mais prática da coisa. Por exemplo, qualquer pessoa que se projetar com lucidez durante muito tempo, ela vai aderir à conscienciologia. Ela vai ver que ninguém vai sair do corpo para fazer turismo. Tem que ser para estudar. Na hora que ela começar a estudar, ela vai ver os princípios da conscienciologia em tudo. Não tem jeito de fugir disso. Por isso que a projeciologia é importante. Para embasar a razão de ser dos princípios da consciência. Agora, essa, por exemplo, estudando a ciência convencional, o grande problema da ciência convencional que eu vejo é a falta de parapsiquismo dos cientistas. É isso. Muita coisa, falta de cosmoética, porque a ciência convencional não mexe com moral. Por isso que cria a bomba atômica, essas coisas todas, eles não ponderam isso. Outra coisa, por isso que eles não combatem, por exemplo, a pena capital, a pena de morte. Quantos países ainda não tem? Por isso que eles não combatem, por exemplo, os processos tradicionais, a infibologia, o processo, por exemplo, aí uma série de condições atrapalhadas que tem. Que a ciência dividiu para isso para valer. Eles agora estão tentando fazer isso com o processo da religião. Isso é bom. Essa reação desse povo aí que está combatendo a religião, tudo, isso é bom. Mas eles dividiram para isso do ponto de vista moral.
Por exemplo, testemunha de Jeová, que não pode ter, que o povo está morrendo por causa disso. A circuncisão, um monte de homens que é feita aí até hoje. Por que eles não combatem isso? Eles não têm força. A ciência convencional é vendida pelo dinheiro. Publicar ou perecer. Então, isso aí é uma droga. Por isso que eu meto o pau. Nisso aí não tem saída. Por exemplo, pena capital, infibulação. Esse processo que eu estou falando aí, testemunha de Jeová, o problema da circuncisão. Só aí tem 4 coisas que a ciência convencional vive bater nisso todo dia, mostrando que isso é bobagem, é infantilidade, é um desvio, isso mata, isso diminui a vida das pessoas, e você não vê o povo falando. Bom, em relação à questão do infiltrado cosmoético, a gente pode falar que existe ou há infiltrado cosmoético em comunidades patológicas na baratrosfera? Tem esse recurso? Que fica uma temporada lá? Como é que é isso? Agora, o problema todo é o seguinte, eles ficam em termos, né? Porque tem lugar da baratosfera que o negócio é tão pesado, se você ficar lá, você tem que aderir a ele. Não tem jeito de ser diferente. Então, o ideal é trabalhar por fora. Vai lá, tira a pessoa. Então, você pensa as consequências. Isso aí é o resgate. É o que muitos falam, é o resgate. Mas, por exemplo, você conta a sua história aqui no intrafísico de infiltrado. Você vai lá igual, mas você não fica muito tempo. Não fica muito tempo. Não dá para fazer uma radicação vitalícia, como a gente fala aqui, na comunidade nossa. Aqui é diferente. Nossa comunidade aqui é diferente. Mas quando você fala, então, que há esse infiltrado cosmoético, seria mais ou menos quanto tempo que ele fica? Assim, você poderia... Não, ele fica na periferia. Na periferia. É gente que entra por debaixo do pano, vai e volta. Eu não trabalhei assim muito tempo. Você já relatou que você mudava o psicossoma. O caso do meu avô, por exemplo. O caso do seu avô? É tudo assim, o resgate. Valdo, no nosso lar aparecem esses resgates na baratrosfera. Não sei se o Lost viu lá. Tem uns livros também. Mas eles entram, fazem um resgate e saem. É da antiguidade esse negócio de resgate. Não, mas o resgate sim, mas eu queria ver o infiltrado que ficaria um pouquinho mais tempo. Entendeu? Agora, infiltrado, isso aí já é uma noção mais moderna, diferente, mais avançada, é difícil. É bem mais difícil, bem mais complexo. Sociedade, no intrafísico, isso é mais comum, não é? Aqui no intrafísico... É mais comum do ponto de vista de camuflagem, espionagem, serviço de inteligência comercial. Mas eu estou falando assim do infiltrado cosmoético que o Lost comentou. Por exemplo, aqui no intrafísico tem mais, né? Pois é, tem, não há dúvida. Mas extrafisicamente, o que tem mais mesmo é aquilo. Extrafisicamente, não dá para fazer infiltração em comunidade elevada. É aquilo que eu estava explicando aqui. Lá o que você pensa, eles vão saber. Tem jeito de ter 2 caras. Então, o processo do Janus, sabe? O cara de bifronte é só na baratosfera, mas mesmo assim é difícil. Se aparece um cara mais vivo lá, um mega assediador, ele pesca logo. Não tem jeito. Por isso que aconteceu comigo, com o negócio dos 6 mega assediadores. Você usou um mantra. Foi a saída. Cada um apela como pode. Né? A gente apela como pode, né? Processo de apelação. Né? Então, aprofundar essa transcendência da página 27. Vamos ler aqui. As pesquisas participativas conscienciológicas inteiramente pessoais, a partir da aplicação do princípio da descrença, transcendem racionalmente as ofertas de aprendizagem e cognição tradicionais, das pesquisas não participativas das ciências convencionais, das elucubrações das filosofias tradicionais e das imposições dogmáticas das religiões e seitas, expondo de maneira explícita a preeminência da conscienciologia, hoje aceita como sendo a ciência das ciências por milhares de personalidades humanas, ex-intermissivistas interessadas. A conscienciologia veio para ficar.
ratificando a parte mais prática dos cursos intermissivos. Então, a Conscienciologia representa os cursos intermissivos na Terra, do ponto de vista do processo dessa dimensão intrafísica material. Agora, aí em seguida tem outras coisas. Aos recém-chegados aos conhecimentos conscienciológicos, ainda sob o impacto da para-realidade da Conscienciologia, recomenda-se o emprego da caneta e das folhas de papel em branco para anotações, na vivência da técnica das 5 horas consecutivas de autorreflexões, com a finalidade de manuscrever as novas autodeterminações pessoais, prioritárias e imediatas, nascidas pelo livre-arbítrio, no foro íntimo. Quer dizer, só a pessoa com a pessoa, com relação à pessoa. Tudo da pessoa, tudo é igual. Em cima disso, eu queria perguntar o seguinte: futuramente, lá, sei lá, na época do Estado Mundial, como é que vai conviver? Porque a ciência do intrafísico, ela tem que continuar, mas ela vai conviver com a... Não, ela já está começando a se adaptar, já descobriu essa adaptação a vida, é uma opção de coisa. Outra coisa, eu estou vendo aqui os livros, livro da arte média, Cognição e Envelhecimento. Então, tem um monte de colaborador dessa moça que escreveu aqui. Ela está falando aqui, bem claro, energia mental. Mas vai ver uma... Entretanto, explicações psicológicas referem uma redução da energia mental ou da capacidade atencional. Só de atencional até agora eu já vi aqui no livro. Sistemas atencionais, recursos atencionais, processos atencionais, transtornos atencionais, dificuldades atencionais, supervisor atencional, controle atencional, capacidade atencional e demanda atencional. Está tudo marcado. Então vai ver uma... Está na moda. Então veja, nós estamos entrando na moda. Outra coisa, só para te falar rápido. Introdução. Aqui fala uma opção que eu tratava num dos capítulos. Como mencionado no capítulo anterior, a primeira refere-se às memórias que pode ser trazida com relativa facilidade à consciência. Toda hora estou falando em consciência aqui. Vai haver uma... Veja, isso é da ciência. Essa interação que vai haver de o intrafísico com o extrafísico, na ciência do futuro, tem que reunir também a parte intrafísica. Agora, o problema é o seguinte, vocês têm que se mexer e abrir o jogo com o parapsiquismo. A hora que isso acontecer, as coisas vão melhorar. Porque daí, vamos dizer, todo mundo, eu não sei, uma hipótese que a comunidade científica vai ser parapsíquica. Ela vai mexer com as duas coisas, sei lá, parece. Do jeito que nós fazemos. Professor Waldo? Nós todos fazemos, o tempo todo, mexemos com o gastrointestinal e o mental soma. Por exemplo, eles vão ter que fazer isso o tempo todo. Por enquanto, eles trabalham só com o gastrointestinal. Eles vão começar a trabalhar com o mental soma, não demora. O que você fez na clínica, quando você atendia clientes, você via a parte também ligada para o psiquismo. Juntava tudo. Visão. Ver a coisa numa plenitude máxima. Aquilo que você puder. Osmorama. Entende? Um processo de pleno visual. Por exemplo, a paracirurgia provavelmente vai prevalecer. Também vai ser explicada. Eles vão então começar a falar, vão arranjar nome para essas coisas todas, para ficar diferente. Do jeito que aconteceu com a metapsíquica, depois a parapsicologia. A parapsicologia depois teve esse processo de espiritismo, cada um tem com a sua, né? E nós aqui também temos a nossa orismologia, a nossa terminologia. Eles que se viram. Agora, o pior da história, tem muita coisa que nós temos que não tem jeito de eles mudarem. Se eles arranjarem, vão arranjar palavra pior do que as nossas. Que nessa altura dos acontecimentos, a gente já usou tudo que tem, à mão. Entende? Agora, lá quando foi falado da filosofia tradicional, para dizer que a holofilosofia não é tradicional, né? E que talvez tem uma pretensão de ser um holofilósofo, eu e os Aslas, sei lá, mas a filosofia da junta. Vamos ver. Professor Waldo, bem aqui em cima. Sim. Em parafatologia, na 8ª linha, o senhor poderia ampliar, com exemplo, a parahistoriografia, abordada a partir dos bastidores? Abordada a partir dos bastidores holobiográficos do micro-universo consciencial.
O que você quer? Fale mais sobre um exemplo. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa começa a estudar a sua holobiografia, ela tem outra visão da história total. Você está entendendo? Daquilo que ela sabe. Então, tem muita coisa que não foi marcada nos registros históricos, ela pode lembrar. Então, ela vai começar primeiro a ter uma série de conflitos entre aquilo que ela percebe e aquilo que existe hoje, ou que está registrado. Com o passar do tempo, isso tudo vai ficar mais claro. Compreendi. Ela insiste que ela explicita mais as coisas. Aí fica melhor. Tá certo? Certo. Agora, aqui, poderia fazer uma correlação entre animismo, parapsiquismo e bioenergias? Olha, animismo, nós falamos de tudo que diz respeito ao processo da consciência nela mesma. Quer dizer, a consim para a consim. O parapsiquismo é aquilo que diz respeito a consim em relação às consciências. E bioenergias são aquelas energias que diz respeito a partir do corpo humano. Então, por exemplo, a energia consciencial a partir do corpo humano é biológica. De modo geral, a situação é essa, a diferença é essa. Agora, quem quiser analisar bem isso, pode analisar algumas coisas do livro do Ernesto Bottsano. Fala muito sobre animismo e mediunismo e outras coisas mais, que é o parapsiquismo. O senhor pode exemplificar a pararrealidade de uma estrutura ofiexológica? Pode nos dar um exemplo mais detalhado daquela consciex tratada do começo ao fim, sua ofiex? O problema todo é o seguinte: na ofiex, ela depende de uma consim, mas junto com essa consim existe uma consciex que é o amparador. Agora, isso diz respeito a criar uma bolha ou um local adequado para atender consciex que precisa de mais assistência. Uma assistência mais intimista, uma assistência mais da para-boca para o ouvido, vê se me entende. Então, uma coisa mais íntima. Agora, a partir disso, essa bolha, ela é criada de tal maneira que não tem, dentro da parageografia, não tem jeito das outras consciências em torno localizar, identificar, ver aonde que fica aquilo. Então, essa condição, quando é feita desse modo, esse local se transforma numa espécie de para-hospital parasanitário. Então, a pessoa está totalmente isolada dentro de uma instituição isolada. Agora, isso pode ficar ali 1, 2 dias, uma semana, 15 dias, depende do que é. E outra coisa, pode ser 1, 2, 10, 20, 200 pessoas, depende do que é. Então, isso varia demais a situação. Agora, o problema todo é o seguinte: a situação mais grave e mais séria que tem aí é a consim. Por quê? Tudo deriva da ectoplasmia da consim para sustentar a parte humana da assistência que é feita no OFIEX. O OFIEX tudo é extrafísico, a base dela. Mas a parte física, ela é sustentada, ela é feita, ou o plot, a raiz dela é intrafísico. E isso diz respeito aos processos da pessoa. Agora, por exemplo, a ligação que a gente teria. Nós poderíamos dizer que a OFIEX é uma espécie de mega para microchip. Vê se vocês entendem que a coisa fica mais clara a hora que você começar a pensar nisso. Então, por exemplo, eu não tenho para microchip, eu tenho uma mega para microchip. Entende? E outra coisa, ela é feita de uma maneira muito prática. Se não tem ninguém, praticamente ela não existe. Entende? De uma hora para outra pode ter 200 pessoas lá, 200 consciências lá dentro. Isso depende do que é. Agora, vocês têm que notar o seguinte: ela não é identificada pela maioria das consciências, principalmente consciências que são doentes. Tem que ser daquele nível extrafísico, não é o nível da consciência, é o nível da consciência amparadora, para cima. Entende? Que é o que sabe. Agora, ali aparece, a partir disso,
aparece mais de um amparador, vem evoluciona, tem uma série de condições. Por exemplo, se vão aparecer lá 200 consciências por algum trabalho extra, mais sério, de alguma coisa, um processo de uma tragédia ambiental, um processo de guerra, alguma coisa, um cataclismo, etc., de uma hora para outra pode aparecer evoluciona, uma opção de coisa. Tudo regrando a condição. Agora, o que é importante, por exemplo, pensa bem, qual seria a hipótese de ser isso em cima de uma consciência? Vamos supor, não poderia ser em cima de uma instituição? Por que eles não fazem? Porque o risco é muito grande. Tanto o risco a favor como contra. Poderia ser uma coisa contra a instituição e poderia ser uma coisa contra o trabalho que eles estão fazendo. Agora, com respeito a uma pessoa, já muda de figura, é mais fácil de movimentar, mexer na situação. Vocês estão entendendo? Agora veja a responsabilidade de um ofiexista. É a coisa mais séria que tem na vida humana, a meu ver, uma das coisas mais sérias. Paulo, duas situações aí em relação à questão de OFIEX. Uma que até você trouxe um conceito uma vez do assediador de OFIEX. E agora você está trazendo aí uma situação que ela é praticamente não identificada. Blindada, não, ela é blindada, é insondável. Como é que atua? Então, como é que agora, o assediador, ele vem pelo seguinte, presta atenção, né? Nós estamos aí trabalhando. Aí eles pegam 2 ou 3 mega assediadores e eles ficam na minha OFIEX já há algum tempo. Eles viram que foi trazido, até chegou em Foz do Iguaçu. Chegou aqui, ninguém sabe onde foi. Aí já apelaram para a Interpol, para a Polícia Federal, a polícia do local, a polícia do bairro. E eles ficam rondando a situação. Aí eles chegam e vêm aqui. Não, quem está falando esse negócio de OFIEX, fala em mega assediador, esse careca aí. Vamos ver em torno dele. Então eles ficam em torno de mim. Aí nós pegamos 1, 2, 3, 20, 30. Todo mundo vem. Esses são os assediadores de OFIEX. E a segunda questão... Agora, eles ficam rondando, eles são os rondantes. Uma outra coisa, essa noite eu trabalhei 2 vezes. Por isso que eu estava perguntando sobre esse negócio de curso, mas eu não soube identificar quem. Mas é coisa braba. É uma mega assediadora violenta, uma mulher, forma de mulher, e outro mega assediador. Isso mais ou menos entre 3 e 5 horas da manhã. Você está entendendo? 2 vezes eu trabalhei. Mas bravo, desses de dar toda a sinalética, a situação toda. Você ir com calma, abençoar tudo, ser mãe, ser pai, ser madrinha, ser padrinho, ser acompanhante, enfermeiro, tudo ao mesmo tempo. Isso foi essa noite. Agora, eu não sei se foi com o OFIEX, alguns deles. E foi 2 que eles pegaram, eu não sei se outro, eu tenho que ver depois. Uma segunda questão aí, Valdo, é o seguinte, você chegou aí, agora também falou que a OFIEX, ela não fica como se fosse sustentada por uma instituição, e sim pela Consim. Aonde é que... Aqui, ó, diz respeito ao processo de corona chakra da pessoa. E você também cita a questão da OFIEX grupal. Sim, certo. A OFIEX grupal não, mas isso é uma hipótese que a gente está mostrando. Por exemplo, certas comunex são assim, é como se fosse uma OFIEX grupal. Entende? Uma comunex estratégica, parece, é do mesmo estilo. Agora, o problema é aquele, vamos dizer, um local específico. Você está entendendo que a OFIEX significa? É um oásis a partir de um. Certo. Isso aí é um negócio seríssimo. Agora, você vê, não existe nada disso na história. Eu já procurei por tudo quanto é lado. Eles não falavam essas coisas. Então, vários dessas que estão dando hoje, que são aulas, matérias, disciplinas do curso intermissivo, nunca se falou isso na história humana. E é isso que nós estamos falando aqui. Por exemplo, o estado vibracional, do jeito que nós falamos, não tem nada assim. A própria TENEPS não tem nada. Agora, a OFIEX, então, nem se fala. Agora, por isso que eu falo, Hernandes, eu digo também outra coisa sobre o OFIEX, muito sério. Não aceite a ideia, ou a técnica, ou o princípio, ou essa, vamos dizer, essa base
de conceito conceptual da OFIEX. Tenha isso como uma hipótese de tentativa e deixe a coisa ocorrer para você ver com o tempo. É melhor para a pessoa entender. O negócio transcende, porque a OFIEX, na verdade, ela é interdimensional. Ela não é nessa dimensão e nem também é da outra, ela é das duas. Então ela é inter. Então é como se fosse uma alfândega extrafísica. Está entendendo? Alfândega entre dimensões. A base toda é essa. Agora, eu sou o agente alfandegário da minha, cada uma da sua. Aí outra coisa, a gente vai aumentar o pedágio. Não é isso? Então, se já pensou o dia que o Ló estiver dele, vai ser um negócio muito sério. É capaz de ele inflacionar a alfândega. O que você acha, Ló? Ele vai considerar o projeto. Eu queria falar aí com o Amin, que apareceu. Cadê o Amin? Está lá. Amin, você tem até amanhã para entregar o seu verbete. Não são aqueles 20 para mim, não. É o seu. Agora, ó, tem outra coisa para você. Tem mais 10 lá que eu vou pedir para o Everton te dar. Já está pronto, eu já fiz. Eles fizeram a revisão, também já fiz. Mais 10, tá? E eu estou esperando aí o Everton, se ele chegar, eu vou falar para ele já hoje. Agora, a outra pessoa que tem aqui é o Júlio Dias, parece que ele está aí também. Está lá. O senhor tem até amanhã para entregar o seu verbete, senão vai ter comigo. Hein? E você me conhece. Eu sou bravo. Não trouxe a minha palmatória hoje, mas posso trazer. A palmatória antiga, na época que o povo era bravo. Tá certo? Gente, ainda falta 14 aqui, ó, dentro da nossa relação. Tem uma turma que está... Vê se tem hora mais aí. Se você quiser aí um binóculo, eu arranjo para você depois. Dá um jeito. É isso. Você queria falar? Só que o professor falasse um pouco mais, que o senhor disse que a OFIEX é a partir do coronochakra, né? Então, fala mais um pouco. Junto da pessoa. Agora, onde é que tem energia mais braba, cega? É o coronochakra. Então, a base toda é mental. A OFIEX é um negócio que sai do encéfalo da pessoa. Tá. A base do processo de energia. A ligação mesmo é essa. Porque, outra coisa, OFIEX, a maioria de ectoplasma é neuroectoplasma. Isso é a minha opinião. Das coisas que eu tenho observado. Então, são das mais difíceis que tem. Todos os amparadores olham mais para o OFIEXista, mais do que qualquer outro tipo de pessoa, devido à gravidade de viver em cima do fio da navalha. Entendi. Você entendeu? Cada energia. Falar mais agora, não pode haver excesso, porque está tudo na beira do abismo. Você está entendendo como é que é? O que é? Eu queria que você aprofundasse mais da grupal. Você falou da Comunex, eu entendi. Não, grupal. Alguma grupal que não... O que é, por exemplo, o que seria o pombal? O pombal nada mais é do que uma OFIEX grandona, grupal, de muita gente funcionando simultaneamente. Mas sempre... Que tem relação com o processo intrafísico, porque o povo está se preparando para ressomar. É sempre uma Comunex. No caso da grupal. No caso que eu estou falando, é sempre é comum. Agora, a OFIEX já não é. A OFIEX não é isso. Então, a rigor não tem nada igual a OFIEX. Está entendendo? No duro mesmo não tem. Eu estou falando de hipótese, estou fazendo aí a metáfora, para mostrar o que é, para a pessoa entender. Porque eu estava pensando em alguma OFIEX. Porque a OFIEX, ela é interdimensional. O nome que eu sempre chamei é um bolsão interdimensional. Bolsão, uma bolha entre duas dimensões. Mas várias dimensões. A dúvida que é da Comunex eu entendi. Além da Comunex, existe uma grupal que não seja a Comunex. Alguma grupal que, sei lá, tem duas consins, três, sei lá. Ou mais avançada ou menos avançada, tudo é Comunex, é comunidade extrafísica. Tudo é. Agora, o que eu vejo é o seguinte:
essas OFIEX que já existiram na Terra há muito tempo, elas dividem-se uma parte básica para sustentar grandes cataclismos e outra coisa que havia, feito por serenões. Estudo a minha hipótese, das coisas que eu tenho estudado. Agora, isso tudo não tem na história humana. Os bastidores da história humana são furados, né? É muita coisa vazia, muita coisa oca. Tem muita coisa para preencher. No Reurbanizar, quando o senhor fala que 3 possibilidades da pessoa, ou transmigrada, ou ressomada compulsoriamente, ou encaminhada para a colônia extrafísica para ser tratada, que foi o caso da gente. Aí o senhor uma vez falou também que muitos de nós foram para a OFIEX. Tinham pessoas aqui no intrafísico que mantinham essas OFIEX? Tem gente com OFIEX, que a gente não sabe quem. Por exemplo, Evolução de Serenão, sei lá. Serenão praticamente ele vive uma condição dessa o tempo todo. Ele às vezes nem precisa disso, ele já superou essas coisas. Mas alguns evolucionam têm. Sempre tem. E na categoria do evolução, quer dizer, o conceito de OFIEX é aquele que tem uma consinha aqui para sustentar. Sim. Em qualquer que seja o nível, mesmo o evoluciólogo também. Aqui. Entendi. Valdo, aqui, Flávia, aqui embaixo. O Manuelzinho tinha, na entrevista que nós fizemos, ele disse que a casa dele era blindada e que não entrava assédio. Você acha que ele podia ter uma OFIEX, mesmo naquele nível evolutivo? Manuelzinho, aquele de Monte? Não entrava assédio, mas veja, o processo dele era devido ao problema, vamos dizer, doutrinário do Espiritismo. Ele não conseguiu sair disso. Então tinha muito processo de guia cego. E outra coisa, o filho dele já mostrava que havia um processo sério, né? Sim. Conversa com ela, que ela viu, ela teve contato com ele. Mas, Valdo, como é que ele era desperto e tinha guia cego? Não, ele era desperto iniciando, né? Estava começando a fazer as coisas. É um desperto amador, ainda não era muito profissional. Então a OFIEX... Ele agora, nessa próxima vida, sai de baixo, ele vai longe. A OFIEX, então, pressupõe que a gente tem que ter mais mental soma, mais estudo. Mas tudo nosso é isso. Sim. Você falou em mental soma, falou em conscienciologia. Tudo é mental somatologia. E conscienciologia é a mesma coisa. Não, só queria saber que quem não estuda muito, se a pessoa se não estuda, se ela não... Quem não estuda muito não chega aqui, não. Não chega, né? Isso é aquela pessoa que fala assim, olha, eu queria entender conscienciologia, mas não queria estudar muito. Eu falo assim, esqueça, deixa para a próxima vida. Por que a TENEPS não é uniforme na nossa prática diária? Sempre difere, trazendo surpresa em cima de surpresa. Será que é para ativar a nossa sinalética? Não, é para tudo. É para a pessoa evoluir. E para ela evoluir tem de tudo. Isso é bom que seja diferente mesmo. Para sair da pasmaceira, sair do rame-rame, sair, né, do processo ali da repetição diária da mesma coisa. Apesar do meu rapport com minha amparadora, que na sua magnitude e bondade me ajuda, até nas tarefas domésticas, aí agora já está entrando a Maria Cândida. Desde o primeiro dia da TENEPS, quando vi 3 belos rostos, um masculino e 2 femininos, nunca mais os vi assim, rosto a rosto. Como você interpreta isso? Anota essas coisas e vai em frente, que isso aí você vai desenvolver. O processo de desenvolvimento da pessoa. Agora, isso de ajudar nas tarefas domésticas é uma da Maria Cândida. Isso aqui é sério. Ela está querendo. Está querendo falar, não, mas dá um jeito, o vovô lá. Maria Cândida, eu não trouxe a água. Aí, a água vem. O senhor não acha que as pessoas que roncam o suficiente para atrapalhar o sono dos outros e se hospedam no vilarejo, mesmo tendo condições financeiras de ficar em hotel das vizinhanças, dão a lição de anticosmoética e egoísmo? Sim, mas o que ela vai fazer? Na hora que ela ronca, ela não vê que ela ronca. Passei por uma experiência no vilarejo com um roommate roncador que impôs uma noite insone, na qual fiquei o tempo todo trabalhando energia e controlando o pensene para não pensar mal dele, o que não foi fácil. Ele nos informou antes de dormir que às vezes roncava um pouco, roncava muito e alto,
e que nós deveríamos apertar o dedão do pé dele para ele parar de roncar. Aproveitando que estamos em dezembro e o Village vai ficar full, talvez um comentário seu a respeito ajude. Não, o problema é o seguinte, nós vamos fazer o Hotel Bem-vindo, com 60 leitos para receber o povo. Quando tiver o hotel, a gente resolve. Até lá, o Village vai ser transformado em 3 casas do povo que trabalha conosco. Vai ser igual à casa de vocês. Para a turma que trabalha com a gente morar aí perto, né? É melhor. Walter, você estava comentando sobre evento, que vai ter muito evento do governo federal aqui em Foz, né? E já está começando alguns encontros do Mercosul. Já quarta-feira tem encontro bem grande, inclusive vários países aí estão participando. Então, eu não sei, né? Essa noite, a minha desconfiança é esse ponto. Você acha que é isso aí, né? Está começando vem todo mundo. A despedida do Lula vai ser aqui em Foz. O penselho de Foz está começando a pensar. A despedida do Lula vai ser aqui em Foz. Pois é. Agora, o negócio começou às 3 horas da manhã, comigo. Eu desconfiei disso, mas não falei nada. Você está falando agora, estou te dizendo. Eu desconfiei, não importa. Como fica a condição da dupla do ofexista? Ela pode sofrer repercussão do assédio dessa atividade? Não, ela só tem ajuda, né? É tudo a parte boa. Tudo funciona bem, porque a casa da pessoa, o lar, muda. Né? É a base blindada energeticamente. Você poderia esclarecer sobre a inter-relação entre a sua OFIEX e o acoplamentário? Olha, aí tem pouca relação, porque o acoplamentário é de muita gente que está estudando, é um laboratório grupal. E a OFIEX é uma coisa separada, especializada, individualizada, com muita responsabilidade. Então, não tem muita relação assim, não. Quando tem algum curso, seja complementar ou outro qualquer, às vezes a gente entra para ajudar uma coisa ou outra, que não sou eu. Quem entra mesmo é a Rose Garden, o amparador, o enumerador, eles entram para ajudar. Valdo, aqui atrás. Você poderia falar um pouco da relação do amparador de OFIEX? Na época do Zéfiro, ele era com o SIM ou ele estava junto com o Zéfiro, como com o CIEX, o amparador da OFIEX? Não, o caso todo é o seguinte, eu, na minha condição de Zéfiro, eu já trabalhei em várias dessas áreas. Mas não tem diferença com a condição. Ou você é com SIM ou você é com CIEX. Tem que sustentar isso aí, não tem jeito de mudança. Com o amparador da OFIEX atual, ele na época era uma com SIM? Não, ou ele estava como com CIEX? Esse é meu amigo de muitas vidas, junta, processo da China, o que você pensar já ouve. Tá. A gente junta. Mas na época... Um pensa, o outro repensa imediatamente, ele emenda o pensamento. Não, ele estava no Interface, estava fazendo umas coisas na China. Ok. Outra coisa, é ele aqui. Estilo enumerador? Ele tinha essas coisas. A gente tem relação, uma opção de coisas, mas agora, veja, não é só ele. Nem ele tem um companheiro que só sou eu, nem eu tenho um companheiro que só é ele. Tem muitos outros. Isso aí varia muito. Mas agora, nessa questão nossa, nós temos, carne com unha, entende como é que é? Tem muita inter-relação. Você sabe que um dia eu não falava nada desse negócio. Eu estou falando uma coisa que eu nunca disse aqui para vocês, só entre nós. Que a situação toda eu não falava muito desse negócio de chinês comigo, meu negócio na China, nada disso, no espiritismo. Mas todo mundo conhecia as coisas do tal mal. Agora, um dia, o tal mal trouxe uns amigos nossos e eu estava trabalhando no mesmo cômodo que estava o Chico. Nós estávamos nas mesas, ele numa e eu noutra. Aí o tal mal, a hora que chega, ele vira para mim assim, meu filho, eu estou vendo aqui, ou é ilusão minha, mas eu estou vendo aqui 2 chineses. Parece que é amigo seu. Eu falei assim, quer dizer, ele percebeu nesse dia que o tal mal jogou energia nele para ver se ele melhorava a clarividência, ele viu 2 chineses conosco na ocasião. Você está entendendo? Agora, esses chineses eram dos tais que depois foram para a China.
era dos 16. 2 deles, com um paravisual de homem na ocasião. Muito interessante, cara. Agora, isso que eu lembro em matéria de chinês com o Chico foi só essa vez que ele viu. Isso era de noite, a gente trabalhando, querendo trabalhar de madrugada, sabe como é que é? Você quer alguma coisa aí que eu possa fazer? É. Ele chega aqui no meio desse jeito aí, com o papel na mão, não sei o que é que ele quer. É com nós, resolve aí. Professor Oswaldo, aqui atrás de você. Atrás de você. A relação do paramicrochip com o FIEX. É necessário, a pessoa que tem um paramicrochip hoje, nessa vida, ela teve o FIEX na última vida ou não tem nada a ver? Não, isso varia. Né? Paramicrochip não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Às vezes está bem longe, uma coisa da outra. Mas quando tem, ajuda no FIEX. O FIEX já é um processo de engajamento profissional muito avançado. É das coisas mais sérias que tem. Está muito junto o processo da despeticidade. Aí já houve completismo, está entendendo? Complexo. Há série de condições nisso aí, para chegar lá. Já houve TENEPS, que a pessoa já entendeu, tudo que você pensar já aconteceu. Esse é o caminho. Então, há um processo de maturidade energética e assistencial na questão da UPS. Maturidade. Se você pensar assim, você começa a entender. Tá. E voltando ao paramicrochip, quando é que a pessoa, então, ela é merecedora desse paramicrochip? Às vezes é quando tem, por exemplo, uma turma na família que seria bom trabalhar com aquilo devido ao núcleo familiar que ela vai ter. Então tem uma série de condições, devido ao processo da interprisão brutal. Aí um trabalho que diz respeito àquilo. Por exemplo, dentro de uma família que vai ter uma indústria familiar, aquele negócio todo contente, que vai envolver milhares de pessoas. Às vezes tem uma pessoa que entra nisso para sustentar o processo com microchip. Às vezes é uma mulher. É muito disso. Eu já vi muita mulher com microchip. Valdo, aqui, Marilson. Aquelas aparelhagens que tinha no Centro da Consciência Contínua, lá nas reuniões que se fazia lá na tua casa, evoluíram para o microchip? Ou são coisas distintas? Não tem nada a ver. Não, isso é a paratécnica, existem essas coisas. É a paratécnica. São as manifestações das paratécnicas. Tá. É tudo isso. Eles são capazes de criar esses instrumentos temporariamente específicos para determinada pessoa. Depois de tudo desaparece, depende do que eles querem. Eu percebi que desapareceram. Uma das coisas mais sérias que tem, que eu durante muito tempo usei, é aquele negócio do aspersor de energia. Sim. Que eles colocaram na minha mão direita. Isso é uma coisa impressionante. Em matéria de energia tem muito desses para-instrumentos. Eles fazem, às vezes ajudam. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, isso não ajuda devido às consciências, não. Ajuda devido às consciências. É um recurso de momento. É um recurso porque mostra parapsicologicamente aquelas consciências menos evoluídas a realidade do processo. Sim. Você sabe, você pega um urutu que está entrando no complexo do alemão, ele mete medo. O aparelho que aparece é aquilo. Esse negócio da psicologia do aparelho, entende como é que é? Às vezes é importante fisicamente, isso aí às vezes pega na hora. Ajuda. Tá bom. Professor, você pode explicar melhor a analogia que o senhor fez entre mega paramicrochips e o FIEX? Que eu não entendi. O caso todo é o seguinte, vamos supor. Paramicrochip é um negócio que a pessoa tem em cima do corpo. Então, o que seria? Já seria um macete, do jeito que é que tem determinados macetes, por exemplo, do macrosoma. Tá certo? Mas isso é de uma pessoa só. Agora, vamos supor que vai aparecer um processo maior, com mais gadgets, quer dizer, mais implementos, mais
instrumentos, entende? Devices, como se fala em inglês, devices, de alto nível. Então, seriam os mega devices. Você está entendendo? Aí você vai começar a entender o que é que junta nisso. Mas entendeu? É um conjunto, né? São vários. Conjunto. São vários. Então, a hipótese aí, a metáfora é baseada justamente nesse mega. Você juntar uma opção de coisa. Entendi. O que é interessante é você pensar que o FIEX é sempre unitário. Eles não podem fazer isso com outro, porque senão mistura tudo, não dá certo. E outra coisa, para uma pessoa caminhar mais depressa, é preferível que ela fique isolada. Porque não tem jeito dela tapear nada. Não dá para dividir responsabilidade. É um dos raros casos, né, da evolução mas é preciso. Isolada, mas na verdade não tem isolamento nenhum. Por causa da assistência, aqui, né? Mas na verdade não tem isolamento nenhum, é só para fora. E é só porque tem um operador, como é que faz? Então isso tudo é relativo. A gente tem que estudar como é que fica. Não tem saída. Professor, o paramicrochip, ele não necessariamente é colocado quando está no extrafísico? Às vezes mas às vezes tem coisa que às vezes temporariamente é colocada aqui quando a pessoa está aqui. Varia. A minha pergunta é assim... Depende das condições e das necessidades. Assim, a gente está aqui desenvolvendo, né, trabalhando em Maxi Proexis, alguns desenvolvendo mais o parapsiquismo do que outros. É possível ter assim uma paracirurgia e no decorrer desses próximos anos e décadas aí, alguns colegas virem a receber paramicrochip? De acordo com o trabalho que está sendo feito. Depende de cada caso. Então, não é impossível. Com o passar do tempo, essas coisas vão ficar mais claras, mas agora ainda depende muito. Isso aí está muito ainda obscuro. São parte ainda que precisa de muita pesquisa, muita coisa. Tem uma série dessas condições que precisam ainda ser trabalhadas. Uma das coisas mais sérias que tem, eu repito para vocês, é o macrosoma. Macrosoma é coisa séria, seríssima. Agora, o que se passa? Existe macrosoma mais sério do que outros, né? Depende do que é. A mesma coisa para microchip. Pode ser uma coisa apenas para ajudar um processo pessoal. Mas às vezes não é um processo pessoal que vai ter pseudópatos, que vai ter dividendos, que vai ter filhotes de trabalho fora, com outras consciências. E, por exemplo, tanto o macrosoma como o paramicrochip são recursos que a gente precisa de recuperação de cons para poder utilizar? Eu acho que ele já é o cons magno, né? Quando a pessoa já pensa assim, já está lá na frente, né? Porque senão não dá, né? Como é que vai pensar numa coisa dessa? Difícil. Tem que pensar bem aí na história, não tem saída. Você vai receber aí um dos verbetes novos. Pensa bem se lá dentro daquilo tem macrosoma. Tem um deles que eu falei de algumas coisas que eu falo em 11 itens. Um deles é macrosoma. Hein? Você vai ver. É muito interessante você pensar nisso por aí. Entendeu? Você já recebeu, então, isso aí já foi lá. Agora, lastro, a gente tem que estudar muito. É muita coisa que é lastreada na vida. É o negócio do presente que já é o futuro, mas o passado, ele veio do passado. Então, o presente é o resultado do passado, mas ele já é o futuro. É muito difícil da gente encaixar essas ideias todas, com todas as manifestações, dentro de um contexto desse. Hein? Agora, o presente é o passado atual. Por aí, eu acho que é mais fácil para explicar, né? Porque vocês e eu e todo mundo aqui, nós somos produto do nosso passado. Então, o seu presente é o que você fez no seu passado. Aí, a situação é essa. Não tem por onde fugir.
Agora, viraram gente ainda. Homens, mulheres, estão tudo aqui, ó, é homem ainda. Não deu para ser outra coisa, diferente. Agora, o caminho é para isso, né? Agora, a Magali já está esperando logo a Consciência Livre, mas está demorando um pouquinho. Você espera até a próxima semana. Não é? Tem que aguardar, ver como é que fica. Agora, para a realidade conscienciológica, vocês veem que ela aparentemente é simples, mas é uma complexidade violenta em matéria de detalhe. Quem é que falou aí? Eu. Aqui. Sob a ótica do paradireito, o senhor pode fazer um contraponto entre o calculismo cosmoético e que envolve essa questão do planejamento, da prospectiva e as atuações que são no aqui, agora, já. Porque tem coisa que o senhor fala, ó, aqui, agora, já. E tem outras, então eu queria entender. Não, porque tudo depende de outras pessoas, de outras consciências. O aqui, agora, já é um processo mais egóico. É da individualidade, é da consciência. Agora, quando aquilo se estende fora da consciência, já não dá o aqui, agora, já. É preciso ver a cronêmica, a cronologia. Como é que vão? Porque aí são vários que vão se manifestar. Como é que fica? É diferente. Isso tudo tem que se pensar. Por isso que eu perguntei a questão do paradireito. Agora, porque o paradireito, a pessoa tem que entender o que significa, né, o processo de paradireito. Agora, uma coisa muito boa para pensar é cosmoeticologia, homeostaticologia, dentro do paradireito. Aparentemente eu estou falando a mesma coisa, mas não é. Tem que ponderar isso bem. Agora, aí entra uma série de condições, que é o processo, por exemplo, da holomaturidade, a hiperacuidade moral. Isso é muito sério. Quer dizer, a agudez, a acurácia da pessoa do ponto de vista ético. Uma conclusão que você pode chegar. Qualquer linha de conhecimento, se não trata de moral dentro dela, é secundária. Esse secundário é terrível você falar isso. Então você vai ver que a maioria das linhas de conhecimento não vale nada. Por quê? Uma pessoa faz qualquer coisa dentro de uma linha de conhecimento, ela não viu o processo de ética. Aquilo só vem contra ela está cuspindo para cima. Aquilo não tem muita vantagem. Falta inteligência, então, nisso aí. O que você acha? Estou entendendo. Então, eu desejaria, se fosse evoluciólogo, chegaria para o povo todo e falaria de cara assim, ó, aquilo que você está fazendo hoje envolve cosmoética? Se não envolve, esqueça, passa para outra coisa que envolva. O que você acha? A maioria vai acertar mais. Como seria isso no âmbito profissional? Envolver a cosmoética? Pensa bem. Por exemplo, uma pessoa faz arte. Sim. A obra artística dela tem moral ou não tem? Já fez você pensar seriamente? Aí basta ser isso por aí. Então, se nós levarmos isso em consideração, a coisa muda de figura. Então pensem bem, o que vocês estão fazendo tem ética, mexe com a cosmoética? O livro que você está escrevendo, como é a cosmoética no seu texto? Se não há o processo de ética, de cosmoética, o que adianta isso? Primeira coisa, qualquer exercício, qualquer desempenho, qualquer manifestação que não envolva a cosmoética é uma perda de alguma coisa. Perda de esforço, de energia, de tempo. Outra coisa, mostra que a pessoa está aquém. Ela não está
nem no hoje, nem no além. Ela está no aquém. Então, ainda está muito cediça, passadiça, demodê, anacrônica e regressiva. Preciso falar mais, não? Está claro? Então, vamos trabalhar. Pessoal, por favor, desliguem os celulares, ok? Obrigada.
Desde ontem, né, que veio essa sinalética de eu estar presente aqui ontem, quer dizer, eu estou acompanhando aqui a minha amiga que já faz umas 3 semanas, né, então veio essa sinalética de ela vir aqui ontem, ela também teve, está aqui hoje também, né, passamos várias questões hoje, então ao sentar dali, quando eu entrei, já veio essa sinalética, se prepara para alguma coisa, entende? Seria a questão se eu ela. Então na hora que eu ficar, houve a comunicação dali, começou a aquecer muito, aqueceu muito ali o local onde eu estava, entendeu? As mãos estão bem quentes, os pés bem quentes, quer dizer, houve um campo aqui mais frio, a questão muito de ondas, né? Aqui na questão do coronal chakra, aquela expansão, expandia, né? Esfriava, a questão no cardiochakra ali na hora que foi muita questão de pressão no cardiochakra, né? Eu falei, isso aqui é meu, não é meu, então continuei dando passividade. E aqui houve essa mudança de campo, entendeu? Que não deu ainda para a percepção minha. Eu sei que houve alguma assistência que não deu para me perceber. E a questão também da energia dele, que eu falei que eu não conhecia daqui, que ele está passando uma semana aqui. Então a energia dele de costa parecia de um amigo que eu conheci. Então eu fiz o convite para ele, mas não é a pessoa. Então vai ser ele mesmo, entendeu? Então é ele mesmo, manteve ele aqui, entendeu? E foi essa para a percepção, professor Val. Estou muito agradecido. Você está bem agora, né? E você, como é que foi? Eu senti uma calmia muito grande, né? No início, meu ouvido começou a estralar muito, fazer barulho parecia que estava alguma coisa estralando aqui, né? Eu tenho isso várias vezes, já comecei a perceber que é uma sinalética, né? Mas ainda não consegui identificar bem o que é. E de resto foi uma calmia muito grande. Ontem à noite eu fiz um exercício de pulsação dos chakras, né? E comecei aqui pelo umbilico chakra, pelo esplênico, e eu senti uma dor muito forte aqui, desse lado, né? Eu parei, fiz um EV e tal, melhorou. Hoje, novamente, eu senti essa dor aqui, né? Aí hoje, agora, aqui no campo, deu uma pontadinha de leve e parou. Está bem agora? Estou bem. E você, como é que você está, Regina? Eu estou há 2 semanas com o Ivan e o Júlio sendo meus amparadores intrafísicos, assim, 24 horas. Né? E essa semana foi uma semana... Eles estão te ajudando. Danada, Eles estão te ajudando, seriamente. Agora é engraçado, hoje você aparecer aqui. Tudo tem sua razão. Pois é. Eu senti uma energia bem quente na área do cardiochakra, né? E no finalzinho sentia como se fosse uma saída, uma explosão, uma coisa assim que parecia que eu estava envolvida com todo mundo aqui dentro, uma bolha dentro do tertuliário. Parecia que estava conectado com todo mundo aqui. Foi uma experiência bem interessante. Você agora está passando bem aí agora? Estou passando bem. Sentindo bem. Amanhã, inclusive, eu volto a trabalhar. Ainda estou com um rotezinho aqui e tal. Esse ajudar aí. Canalizaram muita energia para você aqui. Nesse período. Tá, joia. Obrigada. Sua aura está diferente. Da hora que você sentou para agora, mudou tudo. Engraçado. Obrigado a vocês. Obrigada. Muito bom.
Senti. Energia. Engraçado, parecia que o coronochakra é a cabeça inteira. Aqui parecia o coronochakra a cabeça inteira. No início, parecia que a minha pele estava sendo esticada. Parecia tudo que eu estava sendo esticado assim, para fora. E eu acho que teve ectoplasmia também. Senti que a temperatura esfriou também. E mais o coronochakra muito forte, era a cabeça inteira. E o processo da ectoplasmia e sentido assim, fluxos de energia. Muito interessante. Muito interessante. Agora você está sentindo bem, né? Super bem. Agora o Bruno, aí, como é que foi? Bom, eu senti muita atividade no cardiochakra e agora mais pro final, né, momento final, no nucochakra, né? Senti uma sensação de relaxamento, né, tranquilidade, foi bom. Tá bom. E a minha chefa, como é que foi? Eu senti muito processo energético neste lado da cabeça todo. E eu senti isso que o Loche falou da pele, mas nesta parte de aqui. Parecia que a minha pele, o meu corpo flutuava aqui nesta parte. Muita descoincidência. E na última parte, muita tranquilidade. Mas demorou para acalmar. Demorou. Eles mexeram em você. Sim. Virado do avesso. Eu senti que eu ia ser chamada hoje em casa. Quando estava colocando a roupa para vir, eu falei, Isha, hoje eu vou. Aí eu falei, coisa da minha cabeça. Mas quando eu entrei aqui, eu também tive um banho de energia. Então eu falei, hoje eu vou mesmo. Eu nunca tinha visto, né? E aí o Loche depois perguntou, Laura, você já foi? Eu falei, não, mas hoje eu vou. Então tá, gente. Parabéns a vocês estão bem. É por aí. Não tem mais nenhum, não? Não? Por enquanto. Vamos aguardar, então. Mas o caso é o seguinte, como é que foram todos aí hoje? Hoje tem mais gente aqui. Isso é devido, vieram fazer força para ver se limpa a cabeça para fazer a prova. É isso? Só pode ser. A prova é daqui 3 dias, né? Vai ser isso. Professor Walter. Sim. Aqui, professor, no primeiro atendimento, não é que eu senti, eu vi uma mulher de preto, tipo luto, tipo roupa de luto, gorda, e fiquei com muito medo, assim, tipo, dá uma sensação de medo. Aí logo em seguida, uma sensação de quente, logo em seguida frio, suor e calafrio. Isso foi no primeiro atendimento. Isso agora, durante o campo? É o primeiro campo? E mulher de preto, assim, tipo fúnebre, um lugar fúnebre. Tipo o quê? Fúnebre, um ambiente fúnebre. Sei. Luto. De luto, né? Brava, uma mulher muito brava, assim. Você fez assistência. Você deve ter pescado a mulher por aí afora. Em algum lugar por aí, na cara. Entende? E eles ajudaram na hora, tiraram. O jeito que você está falando aí foi típico de assistência, essa mudança de temperatura, sabe, essas sensações. Isso é bom, assistência. Está trabalhando. É por aí. Professor Walter, aqui. Eu tive uma experiência muito forte, muito intensa, e eu não percebi muito bem o que é que se passou comigo,
porque eu estava relaxado assim na cadeira e de repente puxaram e eu fiquei com a coluna toda reta e como se ficasse toda acesa e comecei a ter espasmos musculares nas costas. Muitas das energias fazem isso mesmo. A pessoa entra em contração, quase sempre ela fica, sabe, reta, etc. Tal. A turma mesmo fala aí durante. Parece que estica, que e tive entra a ter em contração. Várias contrações, umas 6 ou 7 isso das faz costas todas. Isso para mexer com a ectoplasmia. E ainda senti como se fosse assim um fluido a sair. Você está ajudando a luz. Vamos ver o que dá o resultado, né? Positivo. Mas o mais aí, vocês se sentiram bem, tudo ok? A turma do laptop, né? Tudo 100%. Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, teve uma hora no primeiro campo em que houve assim, como se estivesse fervendo tudo, sabe como é que é? Esfervilhou tudo com as energias. Muito forte. Agora, estavam ajudando coisa aqui dentro mesmo, mexendo aqui dentro. Mas a energia muito forte, o ritmo, a fluência, sabe como é que é? O fluxo do processo, muito forte. Agora, esse processo de esfervilhar dava a sensação que estava fervendo mesmo. Tipo, vocês já viram quando cai uma cachoeira, que a água esfervilha, faz aquela opção de bolha? É aquilo. Não, eu senti mais frio. Processo gelado. Estava esfriando tudo. Eu queria entender a questão da sincronicidade, né? O que a gente pode tirar partido? Por exemplo, fui sorteado para estar aí hoje. Isso pode ser indicativo de quê? Quer dizer, recebi assistência específica, alguma coisa? Dar assistência. Dar assistência. Então, como é que pode tirar quem partido? Você escolheu, é muito importante, não é a pessoa que foi sorteada, tem também quem ela escolheu. Isso tudo aí tem sua razão de ser, né? No dia, no momento evolutivo. Tem que verificar o que houve. Agora, a pessoa que sabe como é que ela estava, alguns ficam assim, como se estivesse preparado, que vão acabar sendo indicados para vir, né, para o campo. Depende. A pessoa que tem que ver, né, o nível. Ovaldo, você poderia explicar um pouco mais o que significaria esse virar do avesso que você falou? Não, é a hora que a pessoa começa a ser mexida demais, isso pega nos órgãos e sistemas que ela tem. Então, a parte orgânica, a parte neurológica, a pessoa sente isso tudo. Agora, a sensação mais séria são contrações breves, rápidas, sabe, efêmeras, instantâneas. Às vezes tem contração do corpo todo, a cabeça, determinada parte do corpo, isso tudo tem. O problema é ver como a energia funciona. Agora, o que se passa? Às vezes a ectoplasmia, quando ela aparece, mexe na parte neurológica e na temperatura da pessoa. Eu fiquei gelada. Pois é, você porque estava mexendo. Agora, no seu caso, você devia estar recebendo energia também, para ajudar em alguma coisa. Isso é normal, natural. É o encaminhamento natural das coisas. Certo? Professor, já que o senhor falou da prova, eu queria tirar uma pequena dúvida. Tem uma questão que o senhor fez na prova do ano passado, sobre dessomatologia, que fala o seguinte. Dessomatologia. Fala o seguinte. Quais as perdas inevitáveis do co-desaparecimento dessomático? Resposta. Soma, macrosoma, paramicrochip, ectoplasmia, cordão de prata, OFIEX e pré-mãe. Podemos acrescentar... Não, sim, tem o verbete, né? Podemos acrescentar a dragona aí também? Mas isso é normal. A dragona está junto do corpo da pessoa. Sim. Vai desaparecer. É a mesma coisa que você perguntar se a gente pode acrescentar o nariz da pessoa? Pode. É lógico. Se a pessoa ficar só o nariz da pessoa... Uma outra pergunta. Não existe isso. O que mais?
Aqui, ó, professor. Uma outra pergunta, não exatamente referente à prova, mas um comentário que o senhor fez agora aqui na tertúlia. O senhor disse o seguinte: a gravidade de viver em cima do fio da navalha, com relação ao BOFIEX. O senhor pode aprofundar o que significa essa viver em cima do fio da navalha? Em cima do fio da navalha é para mostrar o processo da linha divisória que você está, uma linha crítica de manifestação. Você não tem tanta folga, nem tanta, vamos dizer, liberdade dentro daquela condição. Mas é um processo crítico. Por quê? Você está entre dimensões. E outra coisa, você é um CX. A coisa é tão crítica que quando eu fiz aquela invasão lá da baratosfera e eles quase acabaram comigo, mostra o que é o nível crítico. Agora, o OFIEX é isso, mas com muito mais assistência. Por quê? Em vez de eu estar dentro de uma Comunex negativa, necessitada de sarjeta, eu estou dentro de uma pessoal com assistência blindada. Então muda tudo. Você está entendendo? Mas mesmo assim, ainda você está no fio da navalha. Entende? Porque é entre condições excepcionais, sabe? E praticamente permanentes. Então, a OFIEX, ela cria uma série de condições assim, extras, singulares, diferentes para o processo da vida humana. Eu já fiz essa pergunta, mas eu vou refazer porque eu não cheguei a anotar a resposta. Quando o senhor quando é feito esse salto, o senhor disse que aos poucos, a partir da TENEPS, a pessoa chega no OFIEX, são 20 anos, 2 décadas de produção. Quando há um acúmulo, ele já tem aquele paradigma, né, um padrão, para ver quando a pessoa está preparada ou não. É aquilo que eles falam no filme americano. As donas falam, não, ainda não estava pronta. Então a pessoa já sabe se ela está pronta ou não. Às vezes a pessoa pode estar praticando a TENEPS, faz 30 anos e ainda não se acha pronta. Ela mesma vê que não está pronta. Então aí tem certas condições, tendências, traços do perfil do tenepsista que mostra essa realidade. Tem outros que às vezes vão conseguir isso, às vezes em 15 anos. Depende deles. Entende? O senhor lembra de alguns traços específicos, alguns ajustes finos que fizeram esse salto no seu caso, lá atrás? Não, o processo é assistência mesmo. A hora que a assistência se transforma numa condição mais ampla, entende? Com resultados palpáveis. Você vê que tem assistência de tudo quanto é lado e o resultado é bom, é positivo. Aquilo abre um caminho, não tem saída. Agora, eu vejo o seguinte, a pessoa não deve se preocupar. A hora que for, os fatos demonstram a situação. Eles são persuasivos, eles convencem a pessoa da realidade deles. O processo extrafísico é assim, é igual projeção. Uma projeção de consciência contínua, ela é persuasiva. Tudo quanto é tipo de projeção. Quando é lúcida mesmo, ela é persuasiva. A mesma coisa é o processo da TENEPS. Agora, o que é bom é isso, porque uma pessoa, por exemplo, começa a praticar a TENEPS, aí a pouco o praticante fica com confiança no amparador. A hora que chega nesse nível, sai de baixo. Ele vai longe. Ele vai dar mais atenção para aquilo. Ele vai se sentir realmente amparado. Está entendendo? Ele tem um ponto de apoio, um arrimo. Isso aí muda, porque ele vai querer pensar mais naquilo, dar mais valor para aquele trabalho. Ele vai destacar aqueles momentos que ele trabalha com assistência dos outros da vida dele. Isso é inevitável, não tem jeito. Agora, veja, se essas coisas todas começam desse jeito, e tudo se ampliando e se expandindo, pensa bem no que acontece com isso. Muda tudo. Professor, aqui na frente. Quando o senhor fala que em 2 anos a pessoa pode dominar as energias, a pessoa se dedicando, a que nível o senhor fala que seja esse domínio? Não, por exemplo,
dominar o estado vibracional, a pessoa saber como é que é, ela ser isca, lúcida, quando ela bem entende, ela fazer, por exemplo, um processo de encapsulamento de si mesma e começar já a pensar em fazer encapsulamento de outrem. Isso tudo aí ela pode fazer isso em 2 anos, se ela se dedicar ao processo. Tem gente que tem predisposição para essas coisas, vai longe, né? Agora tem outros que são muito assim, vamos dizer, indecisos, vacilantes. Então, aí já é mais difícil. Uma pessoa determinada dentro do problema, ela anda mais depressa. Em matéria de parapsiquismo, a maioria das coisas da vida, né? Mas em matéria de parapsiquismo, de energia, ela anda mais rápido. Uma pessoa que é determinada, que procura ter disciplina, organização, aplica os métodos que ela vê que são mais importantes, isso ajuda muito. Aí, por exemplo, a gente sabe que o EV vai ser a base, né? Então, como é que a gente pode começar a ver, por exemplo, se eu quiser me dedicar a alguma coisa assim, o que vai ser prioritário dentro das minhas tendências? O que a gente pode pensar melhor? É você condicionar a sua vida a partir daquilo. Coloca isso como o mais importante. A coisa muda de figura. Pensa bem. Roda, você está na sua vida aí, mas não fala nada. Mas dentro de você, você não sai da sua cabeça que aquilo é o relevante. Isso muda. Você está pondo energia dentro do processo. Isso muda tudo. Eu fiz muita coisa durante a minha vida, tudo calado, em silêncio. Trabalhei muito, fiz muita pesquisa, caladinho, tudo. Entende? Se eu fosse ouvir o povo, eu estava perdido. Eu não dei valor para isso. Eu tive que superar o ambiente que eu estava o tempo todo. Principalmente a partir dos meus 13 anos. Durante uma boa temporada, até os 30 e tantos. Agora, outra pergunta relacionada ao FIEX. Por exemplo, quais as diferenças? Assim, eu acredito que tenha dado um upgrade a partir da UFIEX quando o senhor morava no Rio, depois quando veio para cá. Você pode falar mais ou menos a diferença, qual foi o upgrade? Aqui é mais fácil, né? Aqui nós estamos cuidando só disso. E outra coisa, tem menos gente que influencia nisso. O Rio de Janeiro é muito difícil. Mesmo eu morando, como eu morei lá há mais de 30 anos, tudo em Ipanema, não é fácil. Agora aqui é mais fácil. Nós já viemos para uma zona rural, eu que escolhi. Você está entendendo? Onde tem muita energia, menos gente. E outra coisa, todos os trabalhos estão condicionados para isso. Então criamos um ambiente adequado para isso. Mudou tudo. Entende? É como se eu estivesse preparando o meu ambiente somático do corpo humano para funcionar com o FIEX. Pelo fato do senhor viajar menos, ou quase não viajar, isso também potencializa mais hoje em dia? Isso também ajuda, porque em casa você faz o que você bem entende, eu tenho meus horários tudo melhor. Hoje eu funciono muito mais, trabalho muito mais. Entende? Uma coisa que eu vejo que mudou demais é a minha capacidade de ter responsa. Isso tudo me predispôs para arranjar as ideias novas, principalmente as do curso intensivo que escapavam, que hoje eu consigo captar. Então, com isso, eu estou entrando nos detalhes dessas rememorações ou retrocognições. Você pode fazer uma ligação assim, mais direta? Assim, o que a UFIEX ajuda o senhor nas verpons para escrever enciclopédia? Sim, que você ajuda os outros. A hora que você está mexendo com energia, você é o primeiro a ser ajudado. Você equilibra a sua energia por dentro. O corpo pode estar batendo pino, mas sua consciência não está. Processo de sono, condições, tudo isso amplia. A predisposição da gente é outra coisa. Entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 105 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 49 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje:
o Alexandre sobre o curso Tridotação da INVEX, a mim e a Mariana sobre laboratórios do CAEC, o Loche sobre balanço existencial, a Marlene sobre o acoplamentário e TENEPS e a Laís sobre assistenciologia. Aproveitamos para informar que neste domingo o holociclo estará fechado. Então, o professor Val também não atenderá neste domingo. Passamos agora a palavra para o Amigos da Enciclopédia com o Fernando Barbaresco. Boa tarde a todos. Nós queremos lembrar a todos os amigos da Enciclopédia que estão com a adesão ativa em dia, que vão concorrer ao sorteio de um Kindle, né? Um e-book lá da Amazon, no dia de Natal, no dia 25. E como muitas assinaturas venceram em novembro, ainda não foram renovadas, e muitas vencem em dezembro, nós convidamos esses amigos para fazer a renovação, também participar aí do sorteio do Kindle. E também lembramos aos teletertulianos aí, todo o Brasil, que quiserem fazer adesão ao programa Amigo da Enciclopédia, também terão direito à participação desse sorteio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para participar da inauguração do primeiro núcleo da Sinvexes fora de Foz. Oficialmente nós estamos com o núcleo na cidade do Rio de Janeiro e agora no mês de janeiro nós vamos inaugurar esse espaço que fica dentro da universidade, ou a universidade da cidade. A Sinvex fez uma parceria e nós temos essa sala dentro do espaço universitário, né, de um excelente acesso aos estudantes, né? E então nós vamos realizar lá dos dias 20 a 23 de janeiro o curso Prática da Tridotação na INVEX, que é um curso que visa o desenvolvimento da tridotação através do estudo de uma personalidade relevante da história humana, no caso será o Leonardo da Vinci. Então, participem desse momento histórico, nós estamos fixando nossa base fora de Foz, no Rio, e ainda mais com a oportunidade de estar numa universidade estudando Leonardo da Vinci. Ok? Maiores informações no site da Sinvex. Muito obrigado. Boa tarde. Eu e a Mariana estamos aqui hoje representando a equipe de laboratórios e trazendo para vocês dois convites. O primeiro é que vocês aproveitem esse final de ano, período de férias, recesso das dinâmicas, para estarem fazendo um alto investimento numa imersão laboratorial. E o segundo? Então, pessoal, o segundo convite é para convidar aquelas pessoas que têm interesse em voluntariar no atendimento dos laboratórios no período de férias. Como tem muito volume de pessoas, a gente está precisando, mesmo que seja 1 hora, 2 horas por semana, já ajuda. Tá? Então, quem quiser, é só falar comigo, eu estou por aí nas tertúlias. Obrigada. Obrigada. E até lá, né, atendendo vocês nos laboratórios. Pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, 2011, entre os dias 5 e 8 de março. A proposta do curso é ajudar a pessoa, como o próprio nome já diz, a fazer um verdadeiro inventário sobre a sua vida, levantando os seus resultados. Isso correspondendo a acertos, erros, conquistas, omissões, e estabelecendo assim o seu saldo dentro da programação existencial. Além disso, ajuda a pessoa a elaborar um plano de ação para os próximos anos. O que ela quer daqui para frente? Metas, objetivos, cronograma, as linhas de ação. Para isso, são feitas uma série de atividades, são em torno de 20 professores, e dentre essas atividades eu gostaria de destacar que no próximo ano será o tema de destaque autossuperação na ProEx. Então, só para a gente falar aqui de algumas conferências, nós vamos ter autossuperação da mesologia com a professora Glínia Pontes, que vai falar sobre a questão da superação do ambiente da favela, análise comparativa da Seriex pessoal com o professor César Cordioli, vai falar, dentre outras coisas, sobre orientações para o autorreconhecimento seriexológico. Nós vamos ter também a professora Adriana Lopes, que vai falar da autoimunização aos pertúrbios anti-ProEx. E também a professora Rosa Nader, que vai falar da biografia do Euler. Então,
são uma série de atividades, todas no sentido de ajudar a pessoa a fazer esse balanço da própria vida. Conto com vocês então e até lá. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para divulgar o curso acoplamentário com a temática TENEPS 2, que ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de dezembro. As vagas do acoplamentário, que acontecerá logo após o fórum da TENEPS, já estão esgotadas. E tendo em vista o grande número de procura de interessados no mesmo tema, a TENEPS, foi aberta uma nova turma e com uma peculiaridade. Nós estamos em fase de iniciar a construção do laboratório da paradireitologia. E parte dessa renda será revertida em favor deste novo laboratório. Então, eu convido especialmente os advogados e demais interessados no estudo do paradireito para prestigiar este curso. Obrigada. Olá, pessoal. O convite é para o curso Assistenciologia. É um novo curso de entrada da grade curricular do IPC, com ênfase na qualificação da assistência. Se você é de Foz, ou se você vem para Foz durante as férias, e você quiser aproveitar para um upgrade na sua assistência, aproveite. O curso é intensivo e começa no dia 17 e vai até o dia 29 de janeiro. As aulas de segunda a sexta, pela manhã e à tarde, com intervalo para almoço e a participação das tertúlias. E também o preço é promocional, facilitando para quem vem de fora. Mais informações, por favor, ligue para o 045 2102 1448. Obrigada. Amanhã teremos o verbete Racionalidade Paracientífica, eleito com 16 votos, a especialidade Holomaturologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.